Olá, tudo bem com vocês? Aula de Ciências, página 301, continuação da atividade. Atividade 3. Observe a flor que você trouxe de casa, na tarefa 2, e desenha em seu caderno. Procure retratar todos os detalhes da espécie que está observando. Depois, indique com setas as seguintes partes: a parte feminina, parte masculina, bolsa com grãos de pólen, pétala e sépala. Você vai aí na sua casa observar uma flor e fazer o desenho indicando cada uma das partes. Pode fazer no caderno de desenho e depois mandar a foto para a professora. Não precisa tirar a flor de onde ela está. Você pode observar e realizar o desenho sem colher essa flor. Tudo bem? Você é o cientista. Vamos aprofundar seus conhecimentos sobre as partes de uma flor. Materiais. Uma flor pode ser a mesma utilizada na atividade anterior, porque nesse caso, para fazer esse experimento, precisa colher a flor. Uma tesoura sem ponta, uma pinça opcional, uma lupa opcional, cola ou fita adesiva e folhas de jornal. Procedimentos. Coloque a flor sobre uma mesa. Use a pinça ou seus dedos para separar com cuidado, primeiro as sépalas e depois as pétalas. Retire a parte masculina e a parte feminina. Observe os grãos de pólen com a lupa ou a olho nu. Recorte o quadro do anexo 3 usando a cola ou a fita adesiva. Cole essas partes nesse quadro. Siga as orientações de seu professor para realizar a secagem das partes da flor em jornal. Esse procedimento evitará que a planta mofe. Essa experiência, a professora vai localizar um vídeo e deixar disponível para vocês. Não é obrigatório fazer, é uma sugestão de atividade. Tudo bem? Você sabia? 2. Os grãos de pólen podem provocar reações alérgicas em algumas pessoas. Isso ocorre com maior frequência na época da primavera, quando muitas espécies de plantas estão floridas e há grande quantidade de grãos de pólen no ar. Ao penetrar nas narinas, o pólen pode causar problemas respiratórios em pessoas alérgicas. Ler. Ao desenhar a flor, você teve o cuidado de retratar todos os detalhes? Conheça um pouco sobre a ilustração científica e a importância do desenho para a ciência, lendo trechos de uma entrevista com a ilustradora botânica Dulce Nascimento para a revista Ciência Hoje das Crianças. Ilustradora é a artista que faz ilustrações, desenhos, estampas, etc., para textos, em livros, revistas, etc. Botânica, ciência que estuda as plantas. Desenho e ciência. Em uma época na qual qualquer celular tem câmera fotográfica, tem muita gente fazendo desenhos científicos ainda por cima. Essa prática, que tem o objetivo de retratar com detalhes as espécies da natureza, vem desde a época do Renascimento, com os desenhos feitos por Leonardo da Vinci, e se chama ilustração científica. Aqui no Brasil, a ilustradora Dulce Nascimento tem paixão por esse trabalho e se dedica a fazer ilustrações detalhadíssimas de plantas nativas. Nativa é que é a própria do país. Ela bateu um papo com o pessoal da Ciência Hoje das Crianças e contou exatamente o que faz um ilustrador botânico. Ciência Hoje das Crianças perguntou: de onde nasce o interesse por pintar plantas? Dulce respondeu: essa paixão veio lá da infância, do contato com a natureza. Eu costumava ficar olhando as plantas e ia descobrindo como tudo nelas ia mudando de um dia para o outro e como eram bonitas.
Depois, na vida adulta, aprendi não apenas as técnicas, mas também o que significa unir ciência e arte num mesmo trabalho, que hoje é a minha profissão. Ciência Hoje para as Crianças perguntou: você também pinta a fauna ou somente a flora? O que é mais difícil? Dulce respondeu: John Ruskin, um pensador, escritor e desenhista inglês, dizia que se você for capaz de desenhar uma folha, é capaz de desenhar tudo o que quiser no mundo. Embora minha especialidade seja a flora, também pinto a fauna. A flora é um conjunto da natureza e a fauna é de espécies animais. A dificuldade é a mesma quando se trata de ilustração científica, porque temos que buscar no desenho e na pintura, retratar detalhes para que a espécie que estamos desenhando não seja confundida com qualquer outra espécie parecida. A revista ainda perguntou: a ilustração científica é importante para apoiar o trabalho dos pesquisadores, mas uma foto também não serviria? Por que alguns pesquisadores preferem a ilustração? E Dulce respondeu: a fotografia nos ajuda bastante, mas por mais precisa que seja, não é suficiente para o pesquisador, que busca detalhes, às vezes minúsculos. A ilustração científica é uma tradução visual que mostra a um só tempo todos os elementos importantes, alguns ampliados quando necessário, para a identificação da espécie que se estuda. Aí tem a orquídea, entre parênteses está o nome científico da orquídea, retratada por Dulce Nascimento. E esta reportagem está disponível no site da Ciência Hoje. Atividade 4. Com base na entrevista que você leu, assinale a alternativa correta em cada uma das questões. A ilustração científica, alternativa do primeiro quadradinho, é utilizada apenas quando não há câmera fotográfica para registrar as espécies da natureza, ou a outra alternativa do segundo quadradinho. Retrata com detalhes uma planta ou um animal, fornecendo apoio ao trabalho dos pesquisadores. Nós acabamos de ler, a professora acabou de falar, e a artista ali já respondeu na entrevista que mesmo que tenha câmera fotográfica, alguns pesquisadores preferem os desenhos, né? Porque eles podem ampliar detalhes. Então, você vai assinalar a segunda opção. Atividade 2. O ilustrador botânico é especializado em ilustrar a fauna em geral, contribuindo para os conhecimentos científicos, ou registra todos os detalhes das plantas, as folhas, as flores e os frutos? Olha só, a fauna, lembra que a professora explicou, a fauna é o conjunto dos animais, a flora, que é das plantas. Então, o ilustrador botânico, o que ele faz? Registra todos os detalhes das plantas, as folhas, as flores e os frutos. Questão número 3. Assinale a imagem que melhor representa uma ilustração científica. E aí, olha, com base nessas imagens que está aí, qual que parece mais uma ilustração científica? Você deve analisar e verificar qual dessas imagens aqui possui a maior riqueza de detalhes e qual delas que representa fielmente as estruturas que compõem a flor de um vegetal. Este desenho aqui parece o desenho de uma criança, né? Este outro desenho aqui parece um desenho comum também, uma pintura. Agora, o desenho que mais, que melhor representa a ilustração científica, sem dúvida, é este aqui, que está mais detalhado, mostrando melhor as partes da planta. Atividade 4. Leia novamente um trecho da entrevista com a botânica Dulce Nascimento. O trecho é este aqui. Temos que buscar no desenho e na pintura retratar detalhes para que a espécie que estamos desenhando não seja confundida com qualquer outra espécie parecida. Discuta com seus colegas e responda.
Qual é a importância de se identificar e de se conhecer as espécies das plantas? Por que é importante, pessoal? Anote aí. Por meio do estudo e do conhecimento das diversas plantas que existem, o ser humano começa a entender melhor a natureza, buscando utilizar os vegetais de forma sustentável, sem agredir o equilíbrio do ambiente, como fonte de alimento, medicamentos, vestuários, etc. Você sabia? 3. A inglesa Margaret Mee, 1909-1988, foi uma das maiores ilustradoras botânicas do século XX. Ela tinha um grande interesse pela flora nativa brasileira, especialmente da Amazônia, e defendia a necessidade de preservação do meio ambiente. Em suas ilustrações, procurava registrar não apenas a espécie de planta, mas também o ambiente no qual estava inserida. Ela queria transmitir a mensagem de que, para que a flora exista, é preciso conservar o seu ambiente. Suas ilustrações são usadas até hoje como fonte de pesquisa para a ciência botânica. A ilustradora botânica Margaret Mee e uma de suas obras. Em casa. Leia um trecho do poema Setembro, de um grande escritor brasileiro chamado Olavo Bilac. Setembro. Passem os meses desfilando, venha cada um por sua vez. Dancemos todos escutando o que nos conta cada mês. Setembro, eu trago a primavera, mais belas, mais viçosas. Surgem sorrindo as rosas e as dálias nos jardins. Viçosa significa com mais força, cheia de vida. Essas são as rosas e essas são as dálias. De acordo com o poema, qual é a estação do ano em que desabrocham as rosas e as dálias? Qual é a estação do ano que está dizendo aqui no poema? Olha só. Primavera. Surgem sorrindo as rosas e as dálias nos jardins. Então, você já anota aí no seu caderno. Procure em livros, revistas ou em sites da internet nomes de outras plantas, além de rosas e dálias, que florescem nessa mesma estação do ano e escreva-os em seu caderno. Você também pode perguntar a um jardineiro, a um florista ou a outro adulto. É só procurar aí, né, no Google e você vai encontrar o nome de várias plantas que florescem na primavera. Letra C. Explique a função das flores para as plantas que as possuem. Para que servem as flores nas plantas, pessoal? Qual que foi o conteúdo da aula que vocês viram? Para que é que servem as flores? Anote aí no seu caderno. A função das flores nas plantas que as possuem está relacionada à reprodução. Número 2. Traga uma flor para a próxima aula. Você utilizará em uma atividade prática identificando suas partes. Sugestão: lírio, hibisco, rosa, azaleia. Esse aqui não vai fazer, essa aqui não, porque já é aquela atividade que a professora disse que você podia fazer observando. Atividade 3. Assinale a alternativa correta em cada um dos itens. Letra A. Produz os grãos de pólen. A parte masculina da flor ou a parte feminina da flor? Onde que produz o pólen? A parte masculina. Você viu isso lá na sua apostila. Parte da flor que atrai vários animais com sua cor e seu cheiro. Qual é, pessoal, a parte da flor que atrai vários animais com a sua cor e seu cheiro? É a pétala. Letra C. Folhas que protegem a flor quando ela ainda não desabrochou. Sépala. Isso mesmo. Número 4. Observe a ilustração e faça mais 2 desenhos na sequência, de modo que o ciclo de vida dessa planta se complete. Como que vai ficar aqui, ó? A plantinha foi nascendo, foi crescendo. Olha aqui que flor linda. Qual será o desenho aqui no 8? Ó, aqui a flor está no auge.
né? Ela está no melhor momento dela, está linda. Depois, o que, que vai começar a acontecer? Ela vai começar a murchar, certo? Aqui já vai estar com frutos liberando as suas sementes. Atividade 5. Na ilustração a seguir, pinte em verde as sépalas. Onde são as sépalas, pessoal? Ó, sépalas. Essa parte aqui é verde, tá bom? Essa aqui não. Aqui, ó. Aqui e aqui. Esta e essa, verde. Em vermelho, as pétalas. Cadê as pétalas? As pétalas são essas aqui, ó. Vermelho, né? Em amarelo, a parte masculina. Olha aqui a parte masculina da flor. Aqui vai ser amarelo. E laranja, a parte feminina. Aqui será laranja. Depois você pode consultar as sugestões de sites para pesquisar. Eu espero que você tenha gostado da aula e até a próxima.